Você já parou para pensar qual foi o pecado cometido por Cã, filho de Noé, que fez Noé amaldiçoar a ele, seus filhos e a sua descendência? Pois esse texto polêmico da Bíblia pode até escandalizar você, mas se você quiser saber do que se trata, fica comigo, traga o seu café, que a teologia é por nossa conta. Antes do nosso assunto, eu quero te convidar para se tornar membro aqui do canal Café com Teologia. Temos produzido um conteúdo antifundamentalista, não confessional, com teor acadêmico, mas linguagem acessível, para que você e todo mundo que passa por aqui possa compreender esse conteúdo tão importante. Se você acha isso relevante, então clica ali em Seja Membro, escolha um dos planos e venha fazer parte desse projeto. Bom, você já deve ter ouvido falar da história de Noé, né? Noé, que participou do dilúvio, um dilúvio de proporções gigantescas, que eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o dilúvio, se ele foi universal ou local, se ele é literal ou figurado, enfim, o que não vem ao caso nesse momento, mas eu vou deixar o link para você acompanhar assim que esse conteúdo terminar. Depois desse processo, vem o capítulo 9 do livro de Gênesis, que é o que nós vamos ler um pouquinho para a nossa análise nesse episódio de hoje, né? Mas uma dica importante que eu lhe dou é que você fique até o final, porque nós temos muitas análises, né? Algumas que poderão até escandalizar você, e no final a gente vai dar outras respostas também para amarrar todas essas relações que nós temos aqui. Bom, o texto em questão, que eu vou ler brevemente, é Gênesis capítulo 9, né, do versículo 18 até o versículo 24. É um texto pequeno, mas cheio de significados, que diz o seguinte: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé, e a partir deles se fez o povoamento de toda a terra. Noé, o cultivador, começou a plantar a vinha. Bebendo vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e advertiu, fora os seus dois irmãos. Mas Sem e Jafé tomaram o manto, puseram-no sobre os próprios ombros e, andando de costas, cobriram a nudez do seu pai. Seus rostos estavam voltados para trás e eles não viram a nudez do seu pai. Quando Noé acordou da sua embriaguez, soube o que lhe fizera o filho mais jovem e disse. E aí, versículo 25 fala sobre a maldição que Noé estabeleceu sobre Canaã, que seria o filho de Cã. E a gente tem muitas camadas dessa leitura, né? Primeiro, que há uma insistência grande do autor do texto com relação a Canaã. Canaã não tem nada a ver com a história, Canaã nem está aqui nesse momento, mas nas vezes que o texto citou Cã, faz questão de deixar claro que ele é pai de Canaã, e logo abaixo faz questão de dizer que a maldição é sobre Canaã. Bom, esse é um ponto histórico, né? Um ponto histórico e político. O autor desse texto, que não escreveu na época suposta do Gênesis, mas escreveu bem posteriormente, tinha como alvo Canaã para deixar claro como os cananeus, que eram os povos que habitavam a terra da Palestina, antes dos israelitas chegarem até lá, né, como eles eram amaldiçoados, como eles deveriam ser submissos, como eles não tinham direito a nada. Ou seja, é um discurso legitimador, unilateral, que apenas enxerga o lado dos israelitas e justifica de uma maneira religiosa, como vários outros textos, não só bíblicos, fazem, né? Uma invasão e uma oposição aos cananeus, porque eles seriam amaldiçoados.
Então, a gente não pode perder de vista essa leitura politizada, porque os textos também eram políticos, não eram apenas teológicos, não eram apenas religiosos, que um texto possui. Tá? Esse é um primeiro ponto. Geralmente, as instituições mais conservadoras, né, mais fundamentalistas, fazem uma leitura literal desse texto e explicam que toda a terra vem de Cã, Jafé e Sem. E que Sem e Jafé foram filhos que honraram o pai Noé, foram bons filhos, filhos obedientes. Jafé teria dado origem ao povo europeu, Sem teria dado origem aos povos ali do Oriente Médio, abre um parênteses, não só a religião judaica provém do semitismo, como os árabes também provêm dessa mesma linhagem, é bom dizer isso. E que Cã teria dado origem ao povo africano. Agora, essa leitura, eu já vou adiantar para você que é uma leitura racista, que é uma leitura eurocêntrica, que é uma leitura discriminatória, né? Porque com essa leitura quer-se justificar as promessas aos povos semitas, promessas religiosas, que só têm validade para quem crê naquela religião mesmo, a riqueza dos europeus, que é uma dissimulação, porque toda a riqueza dos europeus foi roubada de alguém, na sua grande parte da África, porque a Europa nunca produziu riqueza, né? Sempre roubou de alguém, e que quer justificar a exploração na África. E essa exploração, ela não é, nunca foi, nunca será propósito divino. Propósito de explorar quem quer que seja nunca passa por Deus, de maneira alguma, mas por discursos religiosos legitimadores e que sempre tem um povo em seu detrimento. Agora, essa maldição sobre Cã e sobre Canaã por parte de Noé, todo esse escândalo teria sido só porque o filho viu o pai pelado? Só porque o filho viu o pai nu? Será que isso é um motivo suficiente para um escândalo tão grande desse? Para uma maldição tão impactante quanto essa? Será que é exatamente isso que o texto estava dizendo? Acho melhor a gente pensar com mais atenção, porque você sabe que tem algumas expressões da Bíblia que, na sua tradução, meio que querem minimizar um pouco o termo que de fato é. Por exemplo, quando a Bíblia fala que um homem conheceu uma mulher, o conhecer bíblico significa ter relação íntima com aquela pessoa, né? Não é conhecer como duas pessoas que se cumprimentam, é apenas uma maneira de amortecer o impacto da palavra no original. O mesmo cabe aqui, né? O versículo 22 fala que Cã viu a nudez de seu pai. E que ele não só viu, como também mandou fora os seus dois irmãos, o Sem e o Jafé, para ficar apenas com ele na tenda. Olha, essa é uma expressão muito séria, né? Se você abrir a sua Bíblia em Levítico, capítulo 18, você vai ver uma série de proibições de quem não se pode ver a nudez. Não se pode ver a nudez da mãe, não se pode ver a nudez do pai, não se pode ver a nudez da mulher do pai, não se pode ver a nudez da tia, enfim, de uma série de pessoas ligadas à família e que era proibida ver a nudez dessas pessoas. E naquele contexto de Levítico, ver a nudez não significa tão somente e literalmente ver uma pessoa pelada. É muito mais grave do que isso. Ver a nudez, na expressão do hebraico, tem ligação direta com os órgãos genitais de uma pessoa. É uma expressão, é um eufemismo para falar sobre relação íntima, relação sexual, né? As proibições lá de Levítico, capítulo 18,
é que a pessoa não pode ter relações sexuais com a mãe, com o pai, com a mulher do pai, com a irmã, com a tia e assim por diante. Né? E praticamente, ouça bem, praticamente todas as vezes que o Antigo Testamento usa a expressão ver a nudez, significa ter relação sexual, relação íntima com aquela pessoa. É 100%? Não é 100%, mas é quase 100%. É praticamente certo que o texto está dizendo que Cã, no momento da embriaguez do seu pai Noé, abusou sexualmente dele. Teve relações íntimas sem o seu consentimento naquela ocasião. E que por isso teria colocado os dois irmãos para fora, porque estava ali para ter uma relação sexual com seu próprio pai, uma vez que a expressão ver a nudez, quase sempre em que ela aparece no Antigo Testamento, está se referindo a ter relação íntima com uma pessoa. Então, é praticamente certo que o pecado de Cã, relatado aqui em Gênesis capítulo 9, versículo 22, tenha sido abuso ao seu próprio pai no momento de vulnerabilidade, ter tido relação íntima com o seu próprio pai sem o seu consentimento. Esse é que é o grande problema. Era pai, né? Isso não pode em ocasião alguma, e também sem o seu consentimento, evidentemente, até porque ele estava numa situação de vulnerabilidade. Então, não é tão simples quanto apenas ver o pai pelado, né? E os irmãos ficam impactados com o que teria acontecido, cobrem a nudez de seu pai, e aí, quando o pai se recobra, claro, diante dessa violência, ele amaldiçoa a descendência de Cã. Agora, Canaã não tinha nada a ver com isso. Nada a ver. Quem teria feito todo essa violência foi Cã, e não Canaã. Canaã nem na história estava, né? Perceba que esse texto ele é construído também para alimentar a aversão dos israelitas em relação aos cananeus, porque o personagem Canaã nem nessa confusão ele estava ainda, mas é um texto construído para essa finalidade. Né? Um outro ponto que nós não podemos esquecer é que muitos fundamentalistas estadunidenses, e é lá que nasce o fundamentalismo, esse fundamentalismo tem íntimas conexões com o racismo, né? E não só isso, mas com os movimentos de supremacistas brancos, como a Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan nasce de setores fundamentalistas evangélicos estadunidenses. Você quer algo mais terrível e abominável do que isso? Olha o fruto podre, tóxico, abominável que o fundamentalismo foi capaz de gerar. Os supremacistas brancos da Ku Klux Klan, que tinha íntimas relações com esse movimento. E eu já ouvi, inclusive, de parlamentares evangélicos no Brasil que a maldição de Cã, que habita a África, foi a pele de cor negra. Gente, eu não preciso nem dizer o quão abominável é essa leitura, o quão supremacista, o quão racista, o quão discriminatória é essa leitura, né? Porque isso absolutamente nada tem a ver. A ciência já explica de maneira irrefutável que as cores de pele dos seres humanos, seja ela negra, seja ela branca, seja ela as outras variações e tonalidades que possuem, ela nada tem a ver com leitura religiosa, nem de bênção, nem de maldição. Isso é conversa fiada, isso é conversa maldosa, é adaptação natural da pele humana às condições climáticas em que ela está vivendo. E que a primeira tonalidade de pele do ser humano foi a tonalidade negra, quando a civilização nasce ali na África. Um lugar quente, um lugar muito ensolarado, a pele humana precisava
de pigmentação, precisava dessa tonalidade para que esse ser humano pudesse se estabelecer, manter a sua constituição, né, e desenvolver-se a partir daí. Quando esse ser humano migra para regiões muito mais frias, a sua pele precisa aí se adaptar para que ele possa sobreviver também nessas condições. Então, as explicações elas são biológicas, geográficas, e a ciência já prova isso hoje, né? Enfim, então, algumas questões que nós podemos pensar e refletir a partir de um texto tão polêmico de Gênesis. Agora, lembra que lá no início eu falei que tinha uma revelação importante no final? Se você ficou escandalizado com toda essa história, principalmente da relação íntima de Cã com o seu próprio pai enquanto ele estava vulnerável, ou seja, sem consentimento, você deve saber também que os textos de Gênesis capítulo 1 ao capítulo 11 são mitos, não são literais, não são históricos, né? São mitos, ou seja, são leituras religiosas, leituras teológicas, com propósitos políticos também, mas não só, também com propósitos religiosos de ensinar mandamentos, ensinamentos, lições morais para as pessoas que serão adeptas dessa religião. Isso a gente não pode perder de vista de maneira nenhuma. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like, de se inscrever no canal e também aproveite para compartilhar esse conteúdo com os seus contatos. Em breve eu volto por aqui com mais conteúdos do Café com Teologia. Até lá!